amigos, tudo bem? Hoje aqui no nosso canal nós vamos falar de um assunto até certo modo muito polêmico, né? Mas eu vou trazer publicação mostrando acompanhamento de 20 mil atletas, onde mostra o índice de óbito. Por que isso? Porque eu estou observando, por exemplo, neste ano de 2025, todo mês morreu fisiculturista, seja ele profissional ou amador. Todo mês está tendo morte. Eu estou até com o meu celular aqui, eu vou guardando para discutir isso com vocês. E nessa publicação que saiu agora, ele vem mostrar o que está acontecendo. Que o uso abusivo de esteroides anabolizantes, sim, é uma causa de morte súbita. E muitos falam que não, tem outros fatores. Bom, vamos então para a literatura. Isso é o que importa, publicação científica de qualidade, que é o que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, mostrando a morte súbita nessa publicação com relação a doenças cardiológicas em fisiculturistas. Então, nós vamos falando de uma amostragem de 2.286 fisiculturismo. Quando a gente olha isso, não é normal, fisiologicamente dizendo, essas imagens aqui. Nunca, nunca, sem esteroide anabolizante, um ser humano, em termos de fisiologia, vai falar, vai ficar desse jeito, com neovascularizações em peitoral, deltoide, membros. Não acontece isso, só acontece com o uso de esteroides anabolizantes. E, infelizmente, para atingir uma forma desse tamanho, de quantidade de 30, 40 quilos de massa muscular, uso abusivo, que leva, sim, a problemas. Então, essa publicação, mortalidade em homens, bodybuilding, atletas, né, mostrando aqui, ó, janeiro de 25, né, essa publicação vem mostrar para nós o que está acontecendo. Então, foi avaliado entre 2005 e 2020, em 15 anos, mais de 20 mil atletas, num período de 8 mais 3 anos, totalizando 190 mil atletas ano, tá? O objetivo é analisar essa mortalidade e incidência de morte súbita nessa população. Será que é maior ou não? Então, esse estudo vai fornecer informações importantes para nós, para alertar vocês sobre o risco da mortalidade e morte súbita cardíaca frequentes em atletas de fisiculturismo, né? Especialmente os profissionais. Eu vou mostrar dados mostrando que os amadores e os profissionais têm morte súbita de origem cardíaca, principalmente os profissionais devido ao empilhamento de drogas. Usa-se drogas diárias. Pra você ter ideia, quando eu vou fazer uma reposição de testosterona, e seja lá via implante ou injetável, se for via injetável, é meia ampolinha por semana. Então, é 1 miligrama por quilo. Eles usam uma ampola por dia, mais empilhamento de outras drogas, mais GH, mais insulina, mais um monte de coisa aí, glutateron, aí vai, gente, é muita coisa, tá? E o organismo até que é resistente. Então, quando a gente avalia a mortalidade, né, desses pacientes aqui, o campeonato que ele está e com relação à idade, então quando a gente pega acima dos 40, essa mortalidade vai aumentar, ó, que está aqui, tá? Entre 40 e 50, na verdade, e aqui entre, que o trabalho foi entre 30, se a gente olhar aqui atrás, 8, mas dentro de segmento, mas quantos anos tinha esses atletas? Ó, 34 mais 6, né? Então vai ficar ali dos 30 aos 40 e poucos anos. Então você vê que depois dos 40 aumenta muito, mas tem gente morrendo com 27, tem gente morrendo com 28, tem gente feminino morrendo com 20. Eu publiquei lá no meu Instagram um post falando dessa atleta. Morreu lá nos Estados Unidos com 20 anos de idade, tá? Então, é algo para a gente alertar. Veja bem aqui, a minha função é ciência. Eu não estou criticando quem usa, não estou querendo criar polêmica, eu estou mostrando que realmente aumenta o risco de morte e causa doença cardíaca, é uma das principais causas de morte, e muitas outras coisas metabólicas, né? Alterações de HDL, LDL, parte inflamatória, sobrecarga vascular, resistência, tem muitas coisas que causam aí, mas eu estou trazendo ciência, quem quer usar, usa, quem não quer, não usa. Isso é opção individual, mas como médico eu tenho que mostrar o que está acontecendo. Então aqui vem mostrar esse quadro mostra os países aqui, né? Análise internacional, mas aqui, ó, o resumo. Então, num período de 16 anos, foram identificados 121 mil óbitos entre 20 mil atletas aqui.
tá? Então, 121 óbitos desses atletas e 730 eventos aqui. A idade média, 42 anos. Eu falo mais ou menos 10, então vai dar de 32 a 52. Ó, aqui, ó. De 32 a 52, maior mortalidade aqui. Aqui tem a foto do Dino, um baita de um profissional. Esses atletas, eles jogam a saúde fora em prol a um objetivo. A verdade é essa, né? Não é fácil, um dos esportes mais difíceis que tem que se treinar diariamente, altas cargas proteicas, sem falar no alto abuso dos esteroides, não, eles estão completamente em risco, esses atletas. Não é fácil ser um fisiculturista profissional, por isso eu não estou aqui criticando, estou falando o que o uso dos esteroides vai repercutir neles, inclusive em nós também, se usarmos, né, de forma abusiva principalmente. Não estou falando de reposição hormonal é outra coisa, tá? Então, a categoria bodybuilders homens, 120 em 100 mil atletas, número de mortes. Isso aqui é taxa de mortalidade, classificações e atletas profissionais. Então, a gente vê atletas profissionais, ó, muito alto, e atletas amadores também morrem, gente. Tem umas academias aí que o pessoal usa no banheiro. Quem passa é o personal. Eu já atendi 2 pacientes. Lógico, o médico a gente acaba pegando a complicação e quem passava era o personal trainer, tá? Então, eu acho que ideal é sempre ter um acompanhamento de um médico ético e profissional, né? Aqui, então, ó, mostrando a mortalidade e mostrando aqui as causas, né? Então, tem várias outras causas aqui, tá? Mas aqui, parte renal, Covid, tudo isso entra no trabalho, né? Câncer, a pessoa pode ter um câncer, principalmente hepático, quando faz uso abusivo aí de esteroides anabolizantes. E aqui, um resuminho para vocês, atletas profissionais e amadores, tá? Então, os números de atletas profissionais, 1.454, amadores, 18 mil. Número de óbitos, 41, 2,8%. E o amador, 0,4%. É que esse usa muito, muito. Então, o risco de morte de um atleta profissional é 5 vezes maior do que o amador. O amador, ele usa lá testosterona 2 por semana, 3, é muito já, mas a repercussão tem a ver, das complicações, tem a ver com a dose, da quantidade que esse atleta, que essa pessoa está usando aqui, né? Então, aqui é 194 por 100 mil atletas ano, e aqui só 13 por 100 mil atletas anos amadores, né? Então, o amador morre, mas o profissional é disparadamente, certo? E aqui mostrando então o risco de mortalidade, ó, do profissional, como vai subindo com o tempo de uso, que na idade do paciente é o tempo do uso. Quanto maior o tempo de uso, maior a mortalidade, certo? O amador, ele vai aumentando, como ele usa muito menos, é incomparável que o amador usa. Apesar que tem gente amador que usa ritmo de profissional, mas não compete, né? Ele é tido amador porque ele não compete. Então a gente observa o número de mortes e essa curva depois dos 10 anos fazendo um pico muito grande, 15 anos, então se o organismo está batendo 15 anos, jogando uma droga 15 anos, ó o pico que dá de mortalidade, ó. Aqui está 5, praticamente quase o dobro. Então, assim, em pouco tempo, em 5 anos, é as repercussões. O organismo é assim. Você vai fumando, 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 aí você tem um enfisema lá na frente. Você vai bebendo, 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 você fica 20, 30 anos bebendo. Aí chega a conta. Você vai usando esteroides, 15 anos, 20 depois, chega a conta, né? Então, normalmente, esses atletas usam aí depois dos 18 anos, tem gente muito menos. Você põe 20, 38, 40, é a hora que chega o risco de morte aí, tá? Então, a mortalidade de atletas competindo atualmente, 27 atletas morreram dentro de um ano após a última competição profissional. Desses, 11 casos foram morte súbita, parada cardíaca. Então, você vai lá no laudo, morte súbita. Gente, todo mundo vai morrer de parada cardíaca, morte súbita. O que causou isso aí? Aí nós vamos ver a autópsia que eu vou mostrar para vocês. E atletas profissionais competindo apresentaram uma incidência 6 vezes maior de morte cardíaca súbita em comparação com os amadores devido a essa quantidade. Então, o que a gente mostra aqui? Que esta análise de mortalidade e incidência desses atletas, o resultado indica riscos significativamente maiores de mortalidade e morte súbita em comparação com a população geral aqui, né? E a maioria da parte aqui de riscos cardíacos, né? Que qual foi a patologia? Hipertrofia cardíaca. Nas autópsias que tem, eu recebi autópsias de alguns atletas,
Todos, hipertrofia cardíaca acentuada, isso faz o coração muitas vezes entrar em fibrilação também, baixa o fluxo, faz tromboembolismo, morre de caráter cardíaco, porque o pericárdio não vai aumentar, só o músculo cardíaco. É para crescer o músculo esquelético nosso, mas não esquece que o coração é músculo também e ele aumenta. Gente, então tá aí nós mostrando para vocês, né, a taxa de mortalidade, as complicações do uso abusivo de esteroides anabolizantes aí para alertar a população. Não tem como médico, eu estou vendo jovens morrer, a gente tem que orientar. Eu entendo o esporte, a dificuldade, todas as questões, mas eu estou trazendo aqui ciência e evidências para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.